Pessoal, o mundo inteiro está de olhos, né, voltados para o Brasil. Eu vou mostrar para vocês e tudo isso após uma atitude surpreendente dos Estados Unidos, que desmascarou ações recentes do STF brasileiro e fez uma cobrança direta e contundente. Essa intervenção já causa um verdadeiro pânico nos corredores do poder em Brasília e com o STF e setores da esquerda brasileira desesperados. E para quem duvida, eu vou mostrar aqui em tela para vocês diante dessa pressão que promete crescer ainda mais depois dessa eleição e da vitória do Donald Trump. A retomada de uma política externa americana mais agressiva promete a intensificar os holofotes sobre as decisões internacionais do Brasil, abrindo um capítulo de incertezas e potenciais transformações drásticas, eu diria, para o nosso país. Paralelamente, a crise diplomática da embaixada argentina na Venezuela atinge níveis alarmantes, com um cerco que parece estar prestes a explodir e uma crise sem precedentes. Será que a Argentina pode declarar guerra contra Maduro? Se preparem, porque eu vou trazer algumas informações. E até quando Lula vai se fazer de morto e vai deixar o ditador venezuelano Nicolás Maduro ficar zombando do Brasil? Se você quer entender tudo o que está acontecendo e como essas pressões podem transformar o destino do nosso país, gente, deseja acompanhar os próximos passos desse enredo explosivo, se inscreva agora mesmo no canal, compartilhe essa informação com amigos e familiares, todos merecem ter uma informação sem interferência de mídia. E essa é a hora de todos serem informados e atentos, pois os próximos capítulos dessa história podem reescrever a trajetória de um país inteiro. Então, fique por dentro, compartilha e não perca nenhuma atualização aqui junto com a gente. Eu já começo com a primeira matéria, que é a respeito do Uruguai. Olha só o que aconteceu. Saiu aqui no UOL. Uruguai, pupilo de Mujica. Orsi é eleito presidente. Delgado admite derrota. Então, aqui a gente percebe que Yamandu Ramon Antônio Orsi, né, 57 anos, foi eleito o novo presidente do Uruguai nesse domingo, dia 24 de novembro. O adversário Álvaro Luiz Delgado, apoiado pelo atual presidente Luiz, admitiu a derrota e parabenizou o presidente eleito, assim como o presidente Lula e a ex-presidente argentina Cristina também. Às 1h18, com 100% das urnas apuradas, Orsi tinha 49,84% dos votos e Delgado 45,87%. Ele confirmou o favoritismo do primeiro turno. A vitória dele também confirma a tendência das últimas pesquisas eleitorais divulgadas, que mostraram pequena vantagem nas intenções de voto. Apoio do ex-presidente foi importante na campanha do presidente eleito. Com saúde debilitada e tratando um câncer, o ex-presidente de 89 anos participou ativamente da campanha de Orsi e falou em sair do poço em propagandas após o primeiro turno. A companheira de chapa, Caroline, ex-prefeita de Montevidéu, será vice do país e ela competiu aí contra o Yamandu nas disputas internas de frente ampla, mas perdeu. A candidatura dela contava com o apoio de comunistas e socialistas. Escolha do povo uruguaio pode aproximar o país do Brasil. A UOL, a coordenadora de pós em Relações Internacionais da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, Flávia Araújo, afirmou que o novo presidente vê as relações com o Mercosul com mais simpatia do que o atual e seu afiliado político, Álvaro Delgado, que perdeu as eleições. E aqui, então, a gente percebe aí que a esquerda, né, teve aí um ganho em um país que, claro, que pode aproximar o Brasil, mas olha os países que o Brasil se aproxima, né? Agora, uma outra questão aqui. Atentado à bomba reforça julgamento do STF sobre marco civil da internet. A gente sabia que eles iam usar como desculpa. Com inação do Congresso, o Supremo pode determinar novas regras para moderação de conteúdo nas redes sociais. O atentado à bomba de Francisco Vanderlei Luiz na Praça dos Três Poderes no dia 13 de novembro terá impacto no julgamento do STF sobre o marco civil da internet, marcado para começar nessa quarta-feira, dia 27. Essa é a avaliação de 2 ministros do Supremo e auxiliares ouvidos pela Folha. Integrantes do tribunal também já deram sinais públicos de que as explosões podem alterar o ambiente e fortalecer a posição favorável à ampliação de regulação das redes sociais. E o entendimento majoritário na Corte é que o processo de radicalização política no Brasil passa pelo uso das redes sociais
para a propagação de notícias falsas e ataques, além de algoritmos que incentivam posições extremadas. Um dos caminhos para reverter essa situação, dizem os ministros, é responsabilizar as Big Techs pelo conteúdo publicado por seus usuários. Isso passa por uma discussão sobre o artigo 19 do Marco Civil da Internet, objeto das ações do Supremo. A regulação das redes sociais costuma enfrentar a oposição dos bolsonaristas e também da ala conservadora. Além do atentado, o julgamento deve ocorrer sobre o impacto de indiciamento do Bolsonaro e outras 36 pessoas na investigação de trama golpista e da prisão de 5 suspeitos de um plano para matar o presidente Lula, o vice Alckmin e o ministro da STF, Alexandre de Moraes, no fim de 2022. Os magistrados afirmaram sob reserva que o caminho mais provável a ser adotado pela Corte é definir que as redes sociais têm o chamado dever de cuidado, regra segundo a qual as plataformas devem remover conteúdos criminosos sem necessidade de decisão judicial. Essa decisão deve impactar as regras de moderação de conteúdo das plataformas, uma vez que as Big Techs poderão ser responsabilizadas por danos causados por conteúdos publicados por terceiros. E no STF avalia-se que o atentado na Praça dos Três Poderes dá mais legitimidade para os ministros julgarem o caso diante da inação do Congresso na regulamentação das redes sociais. Então a matéria é gigante, mas só para trazer que é aquilo que a gente imaginou, né? O STF usar o caso para tentar regulamentar as redes sociais e a gente já sabe o que eles querem na verdade. O ministro Barroso defendeu a regulação da inteligência artificial para proteger a democracia e o Encontro Nacional de Juízes Estaduais abordou tópicos sobre a modernização do sistema judiciário. Aqui também mostra, gente, agora saiu pela revista Oeste, que o STF está eliminando a Lava Jato silenciosamente. Então, o STF, que diz defender a democracia e a justiça, olha só o que está acontecendo. Mas quem disse isso? A NYT, né? Eu vou explicar para vocês aqui. O jornal norte-americano criticou, sobretudo, o ministro Dias. E um artigo publicado no New York Times nesse domingo, gente, afirmou que o Supremo Tribunal Federal está eliminando silenciosamente a Lava Jato. Conforme o jornal, o STF tem anulado provas cruciais ao suspender condenações, além de adiar bilhões em multa em uma série histórica de casos de suborno. E o New York Times lembra que os ministros, ao acabarem com a operação, argumentaram que os juízes e promotores envolvidos agiram de maneira tendenciosa e, por isso, violaram leis em sua busca insaciável por justiça. As reversões de sentença têm se espalhado por toda a América Latina e levaram à anulação de pelo menos 115 condenações no Brasil, observou o jornal. Casos no Panamá, Equador, Peru e Argentina, que incluem condenações de vários ex-presidentes, também foram revistos em reflexo da postura do STF. De acordo com o jornal, o Brasil e o mundo testemunham uma conclusão sombria sobre uma investigação que, antes vista como uma mudança radical na América Latina, prometia erradicar a corrupção sistêmica que corroía as fundações dos governos. Em 2014, a operação descobriu um vasto esquema de corrupção que abrangia pelo menos 12 países. A maioria das decisões de reversão da Lava Jato foi emitida pelo Dias. Em uma entrevista, o juiz do STF disse que suas decisões se basearam em pareceres anteriores de seus colegas. E a New York Times observou que o Dias disse que apenas estendeu essa decisão a outros casos. Provas ilegais não podem ser usadas para condenar, disse o magistrado. E ele acrescentou durante uma recente audiência no STF que anulava as provas com grande tristeza porque o Estado agiu erradamente. Então a Lava Jato começou em 2014, quando a Polícia Federal desmantelou uma operação de lavagem de dinheiro em um lava-jato de Curitiba. Depois de algumas investigações, perceberam que haviam descoberto algo muito maior. Então, olha o absurdo, gente. Isso repercutiu no mundo internacional e a gente percebe o quanto o Brasil está exposto. Pelo menos, isso pode ser um sinal de esperança. Agora a gente vê aí os Estados Unidos, né, o grande jornal deles se posicionando, expondo de fato os absurdos que ocorrem dentro do STF, que não é algo que só a gente enxerga, mas o mundo enxergou também. Então isso pode trazer aí punições para o Brasil, como falamos aí a respeito do projeto de lei que o Maduro está perseguindo, né, a Corina, por quê?
porque ela apoia um projeto que foi aprovado pela Câmara dos Estados Unidos, está só no Senado agora, para poder punir, né, os países aí que estão fechando acordo com a Venezuela. Então, o Brasil é um deles. O Brasil é um deles. Então, o Brasil vai ser já ali apertado. Então, vamos ver o posicionamento do presidente. Agora, aqui, para encerrar, a Folha de São Paulo divulgou: agentes de Maduro cortam luz e ampliam cerco à Embaixada Argentina, gente. Olha só. Representação sob tutela do Brasil volta a sofrer assédio do regime. A coalizão antichavista fala em ataque aos direitos dos perseguidos políticos. Eletricidade é restabelecida. Então, agentes de Nicolás Maduro cortaram a luz da embaixada da Argentina em Caracas na madrugada desse domingo, dia 24/11, segundo Pedro, um dos opositores do regime venezuelano, que estão asilados na representação sob tutela do governo brasileiro. Ele postou uma informação no X, né? Em uma segunda publicação, ele afirma que uma caminhonete do Serviço Bolivariano de Inteligência, órgão de repressão, se juntou ao cerco das forças de segurança à residência. E aqui mostra que, apesar da afirmação feita por ele na rede social, a residência diplomática possui geradores. No fim da manhã do domingo, a eletricidade já havia sido restabelecida. O novo cerco à embaixada argentina começou no sábado, segundo integrantes do partido opositor Vente Venezuela, perdão. E além dele, um dos coordenadores da campanha da líder oposicionista Maria Corina Machado estão asilados na embaixada, Cláudia Macero, Magali Meda, Humberto Villa-Lobos, Omar Gonzalez e Fernando Martínez Mótola. Eu acho, eu não sei a pronúncia, peço perdão para vocês. Mas aqui mostra que também no X, a conta oficial do Ministério das Relações Exteriores do governo do Milei publicou uma nota de repúdio ao assédio contra os asilados da embaixada em Caracas. A República Argentina condena os atos de assédio e intimidação contra requerentes aí de asilos na Embaixada da Argentina em Caracas, atualmente sob proteção diplomática do governo brasileiro, disse o comunicado. O envio de tropas armadas, o encerramento das ruas em redor da nossa embaixada e outras manobras constituem uma perturbação da segurança que deve ser garantida às sedes diplomáticas de acordo com o direito internacional, bem como aquele que solicitaram asilo diplomático, afirmou o post. Então, gente, vejam aí que a Argentina agora entrou aí na briga, criticou mesmo, e eu quero saber a opinião de vocês. O clima está esquentando e o Brasil está envolvido. Vocês viram aí de todos os lados, tanto dos Estados Unidos quanto a questão aí da Argentina. Eu quero saber sua opinião sobre tudo isso e o que você acha que vai acontecer nos próximos capítulos. Então vamos acompanhando, eu espero vocês no próximo encontro. Até logo!